Máquina de venda. Esse é o nome que a sua empresa deveria ter aí pegado em todos os lugares. Porque não importa se você tem o melhor produto ou o melhor serviço do mundo. Se ele não estiver sendo vendido, não adianta de nada a sua empresa. E isso vale para você que é um franqueador. Porque muitos querem se tornar franquia, muitos pensam em ter uma grande rede, muitos pensam em ter diversos franqueados, muitos produtos e muita gente tendo sucesso. Mas são poucos aqueles que pensam na estrutura de venda da sua franqueadora. E eu estou aqui hoje justamente para te explicar e te ensinar como construir a sua própria máquina de venda. E por que eu tenho esse conhecimento, essa autoridade para vir aqui te ensinar sobre isso? Porque eu construí uma das maiores, se não a maior máquina de vendas de franquia do Brasil. Eu sou Eduardo Schroeder, o fundador da Empório Mineiro Xerimbão, que hoje possui mais de 1.000 contratos de franquia. E fora Xerimbão, outras franquias já passaram na minha mão. Eu estou chegando a quase 2.000 unidades de franquia que já passaram aqui, por essa metodologia que eu desenvolvi, que eu criei e que eu continuo desenvolvendo isso, tanto para as nossas redes de franquia quanto para outras que estão aqui na escola do franchising com a gente. E aqui, hoje eu quero te mostrar como que funciona esse passo a passo da máquina de vendas. Nessa primeira aula, eu vou estruturar para você, eu vou te mostrar o que você precisa de uma ponta a outra para construir a máquina de venda. Depois você terá mais cerca de 16 ou 18 aulas, tá? Explicando cada uma dessas etapas. E mais do explicar, você vai ter um material realmente didático, para que você entenda cada aula, cada ponto desse que eu ensinar, o que você precisa fazer aí de acordo com o seu negócio. Então, te explicar, te desenhar aqui a máquina de vendas vai permitir com que você faça isso, com que você replique isso onde? Aí na sua franqueadora. Porque entenda uma coisa, não adianta você falar que tem uma rede de franquia se você não está expandindo e crescendo todos os meses. Eu gosto de apresentar uma conta simples para o franqueador. Há uma métrica do mercado que diz que 15% das franqueadoras, 15% das franquias, né, elas morrem ao ano, cerca de 15% das lojas. Então, se você tem lá 100 lojas, 100 unidades, você vai pensar que 15 você vai perder no ano, é média de mercado, você não tem para onde correr. Se você não estiver vendendo pelo menos 30 no ano, o que está acontecendo com sua rede? Você está diminuindo. Você não está saindo do lugar. Você não está saindo do lugar. E você não quer isso. Você não quer ficar saindo do lugar. Então esse é o primeiro ponto. Mesmo que você já tenha atingido um número de franquia razoável, você precisa continuar crescendo, porque em algum momento você vai perder esses franqueados. Porque é uma métrica de mercado, não depende do seu melhor trabalho, do melhor que você possa ser feito. Depende do mercado. Além disso, não adianta também você falar que quer ser um franqueador e tá aí com 8, 10, 15, 20 ou até 50 unidades. Óbvio, depende muito do negócio que você tem. Se você é um franqueador de um negócio de grande porte, de negócio de investimento de 3, 4, 5 milhões, talvez você vai precisar de um pouco mais de tempo para chegar num número maior de unidades. Mas grande parte das franquias elas estão baseadas ali em até 500 mil reais o investimento. E esses negócios, eles precisam crescer. Precisa. Seu negócio, obrigatoriamente, ele precisa crescer. Não crescer uma franqueadora, você não pode se colocar e achar no mercado que você é de fato um franqueador. E isso a gente precisa deixar muito bem claro aqui. Eu gosto muito de dizer que existem algumas franqueadoras que elas, infelizmente, elas são velhas de idade, mas de tamanho elas são muito pequenas. E elas acham que isso talvez seja saudável, mas não é. Franquia, na verdade, foi feita para deixar você, franqueador, rico. A ideia é deixar você rico de verdade. Mas para te deixar rico de verdade, você precisa vender franquia. Então, aqui na máquina de vendas, o que eu quero te mostrar? Nós teremos aqui
dentro dessas aulas, nossa primeira aula que nós vamos ter aqui, ela vai te explicar, na realidade, onde a venda começa. A venda começa em entender quem é meu possível comprador de franquia. E nessa aula eu vou te detalhar mesmo como que você vai buscar essa pessoa no mercado, através de que ferramentas, exercícios, tudo isso que você precisa para buscar esse perfil ideal do seu franqueado. Quem é? Vamos buscar o cara certo, porque também muita gente sai buscando qualquer um. Buscar qualquer um para a sua rede de franquia também pode ser um grande problema. Na nossa terceira aula, nós vamos falar da construção da comunicação. O que significa isso? Construção de landing page, construção de apresentação, construção de todos os materiais, dos cards, de tudo que você precisa ter para comunicar com esse público certo que eu vou falar lá na aula anterior. Então tem que haver uma construção certa. As pessoas acham que é só fazer uma landing page e que as pessoas têm a obrigação de clicar. E aí ela roda o tráfego e acha que o tráfego não está funcionando. Mas na verdade é a comunicação da franqueadora que não está falando com o cliente certo. Depois nós vamos falar da construção do funil. Porque se eu não tiver um funil adequado, ou seja, se eu não tiver as informações entregues de maneira certa, como que eu vou, na verdade, fazer esse lead, esse interessado, ele querer comprar o negócio? As pessoas acham que só que ele tem que pular do conhecer para o comprar. Não. Primeiro o cliente conhece, depois o cliente gosta, depois o cliente confia e, por fim, o cliente compra. Mas para isso eu preciso colocar ele num funil de informações certos. Paralelo a isso, nós temos que ter uma construção de um CRM para o acompanhamento disso, que eu tenho que saber qual etapa esse lead está, quais informações eu já entreguei para esse lead, porque senão não adianta de nada. Depois disso, nós vamos ter a aula de como que eu vou captar esse lead ideal. Porque para eu passar ele para esse processo de funil, eu tenho que fazer a captação certa, mas se eu não tiver lá quem é o meu perfil certo, a construção da comunicação certa, essa captação não vai adiantar. E essa captação ela vai passar por alguns tipos de captação. O primeiro deles, que todo mundo conhece, mais comum, tráfego pago, depois disso por indicação, prospecção ativa, tráfego alheio, eventos presenciais, tour guiados. Tem uma série de fatores que a gente vai captar esse lead, que eu vou desenhar um a um em aulas posteriores. Então, veja bem, você vai entender para cada tipo de lead qual é a captação ideal, qual é o momento ideal que sua franqueadora está. Tem franqueadoras que estão no momento só de tráfego pago, precisa construir base. Tem franqueadoras que nem precisam mais de tráfego pago. Só vai no tráfego alheio e já funciona muito bem. Tem outros que vão só na indicação, funciona melhor ainda. Então nós vamos entender cada um deles para você entender qual deles que adequa ao seu momento agora de vida da franqueadora. Depois nós vamos ter como que faz ativação e reativação de base. Tem muita gente que tem aí 1.000, 2.000 ou 130 mil leads como eu tenho, mas não sabe como ativar, como reativar, como fazer esse lead querer vir até você de novo. Então nós vamos ter te ensinando passo a passo, e não só nessa aula. Aqui nós vamos entregar ferramenta para você fazer ativação e reativação. Nós vamos ter um fator muito importante que é como comissionar seu time de vendas. Porque se você não tem um time muito bem remunerado, time de venda não adianta. Não adianta dar tapinha nas costas e falar que gosta. Precisa pagar. E tem um jeito certo de pagar, tem a motivação certa de pagar. Você vai ter tudo explicado, e não só isso, você vai receber um material de como comissionar, jogando percentuais, como você adequa ao seu melhor cenário aí dentro da sua franqueadora. Então você vai poder definir isso. Nós vamos também ensinar como que desenvolve esse time de vendas. Eu tenho um curso gravado só para isso, que é o Rico com Vendas, que ele ensina de uma ponta a outra como um vendedor de franquia, desde o comportamento dele, as quebras de objeções que ele precisa ter. Então você tem acesso ao material de Rico com Vendas, que o seu vendedor é treinado através desse material. Fora isso, você vai ter treinamentos e desenvolvimentos constantes comigo, da forma que eu treino meu time. Então, eu treino meu time aqui e levo esse mesmo treinamento para você. Vamos ter posicionamento
do sócio, tanto online como offline. Muita gente acha que não precisa pôr a cara. Precisa pôr a cara e precisa pôr do jeito certo, tanto on quanto off. Eu tenho meus momentos on e off. Tem que posicionar e tem que posicionar do jeito certo. Precisa fazer a estratégia da cozinha aberta. Essa aqui hoje é a que está melhor performando no meu caso. E pode performar em alguns dos seus casos. Essa aqui é muito legal e você vai entender ela como funciona. Vai entender como funciona funil espiral. Que apesar de a gente ter que ter um funil desenhado direitinho, mas às vezes você vai captar um lead que tem um nível de consciência maior, então ele não precisa passar pelo topo de funil. Ele pode vir direto para a informação de fundo de funil. Pensa só rapidamente aqui, um cliente que veio de indicação de um franqueado seu, ele já entendeu como que funciona o negócio, qual é a experiência do negócio, qual é a rentabilidade do negócio. Ele já passou por essas etapas. Para que você vai voltar explicando tudo isso para ele? Corre o risco de você passar informações desnecessárias. Então você vai direto para onde? Para o fundo de funil, você vai direto para a venda, você vai direto para a negociação final. Vou ensinar a estratégia do infiltrado. Essa aqui é muito legal. Isso aqui, para fazer uma reativação de lead, é absurdo. A estratégia do infiltrado. Tem gente que vai chamar do cavalo de Troia ou do infiltrado. Então, veja bem, olha a quantidade de aulas e de estratégia que você vai ter para aplicar em cada momento dentro do seu negócio. Vou te mostrar como criar uma agenda de venda com o seu time comercial. Qual que é o grande problema dos times comerciais? Eles chegam no dia e eles não sabem o que fazer. Eles ficam lá e falei agora. Se não chegar lead, eu não tenho o que fazer. A grande maioria dos times comerciais vivem assim. Se não tem lead, eles não sabem o que fazer. É você que tem que construir a agenda para o seu time. É você que tem que dar a rotina de venda para o seu time. Todos os meses. Então você vai entender. Você vai trabalhar um mês entendendo como construir isso. E eu sei que você deve estar pensando, vou precisar de um diretor de vendas para isso. Não vai precisar de um diretor de vendas para isso. Quem faz isso é você, entendendo essas estratégias. E vamos ensinar como fazer uma venda consultiva ao invés de um script de vendas. Porque na venda de franquia nós precisamos entender que não existe um script que eu acho que vai ser A, B, C, D e o cara vai seguir sempre aquilo. São perfis diferentes. Mas se eu entendo como fazer uma venda consultiva, que é a venda com perguntas, ao invés de script, oi, tudo bem? Seu nome é isso? Para franquia não se vende franquia assim. A gente vende franquia fazendo venda consultiva. Então veja bem, são pelo menos 15 aulas você vai ter aqui de como construir a sua máquina de vendas. E o que eu posso te dizer? Esse método é infalível. Não tem como você chegar ao final dele e não estar vendendo. Por que não, Eduardo? Porque todos os que estão aqui dentro e aplicaram, venderam franquia. E eu falo muito com as pessoas que estão chegando, o investimento que você fez para ter acesso à máquina de vendas, ele é sério, ele é irrisório, ele é ínfimo em relação ao tamanho do faturamento que você terá a partir de agora todos os meses. Você vai pagar esse investimento da máquina de vendas muito provavelmente nos primeiros 15 dias. Porque tudo que eu vou desenhar nas próximas aulas aqui, você consegue aplicar e colocar para rodar em uma semana. É tudo simples, é tudo muito bem didático, que é só você colocar e aplicar. E a gente se vê já já na nossa próxima aula. Um abraço!